André Ventura deu uma entrevista na SIC Notícias que teve declarações que foram alvo de fact-check do polígrafo da SIC, ou do SIC Verifica, ou lá como lhe quiserem chamar, e que revelou alguns dados interessantes, até basicamente uma assunção de culpa dos próprios. Vamos ver exatamente de que é que se trata, porque André Ventura disse que só há 400 ou 500 mil imigrantes na Segurança Social e a SIC Verifica afirmou como falso, mas deu alguns dados que não melhoram claramente a situação. Vamos ver este fact-check e fazer uns comentários e perceber exatamente quantas pessoas é que estão inscritas na Segurança Social estrangeiros, tendo em consideração os estrangeiros que temos em Portugal, e quantas é que contribuíram para a Segurança Social. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, só há 400 ou 500 mil imigrantes na Segurança Social, como afirmou André Ventura, e tem aqui mais abaixo, André Ventura sublinha que Portugal não pode ser um país de chamariz à imigração subsidio-dependente, porque infelizmente já cá temos muitos e isso sobrecarrega vários setores do país. Após a declaração em entrevista à SIC Notícias, afirma que dos 1,6 milhões de imigrantes, só 400 ou 500 mil é que estão na Segurança Social. E a SIC Verifica. E entraram aqui em alguns dados que eu acho que são interessantes e merecem ser levados em consideração, até para nós fazermos umas continhas de que é que uma boa parte das pessoas que está cá vive verdadeiramente. Fazermos algumas perguntas que eu acho que são saudáveis. Os dados existem precisamente para situarmos o nosso discurso, termos acesso mais próximo ou mais possível à verdade e sabermos aquilo que podemos ou não dizer em relação à verdade, que eu acho que isso é que é importante. Em primeiro lugar, é verdade que existem no nosso país perto de 1,6 milhões de pessoas estrangeiras, de acordo com uma estimativa da AIMA. Em 2025, já os dados do Banco de Portugal e da Segurança Social desmentem André Ventura. Vamos então ver isto mesmo. Ora, os últimos dados mensais da Segurança Social indicam um registro de 843 mil pessoas estrangeiras em março de 2026. A síntese de informação estatística da Segurança Social, publicada em maio deste ano, adverte que os dados dos meses mais recentes são provisórios, estando sujeitos a atualização e, em geral, para valores mais elevados. E, portanto, os dados da Segurança Social indicam um registro de 843 mil pessoas. Eu relembro que, segundo esta estimativa da AIMA, temos em Portugal o dobro das pessoas. Portanto, se a outra metade das pessoas não estão registadas na Segurança Social, o que é que andam a fazer? Não é? O que é que andam a fazer as outras 800 mil pessoas que estão em Portugal? E, portanto, no meu entender, só através destes dados, podíamos dizer que 50% da imigração tinha que voltar a casa. Só através destes primeiros dados. Porque se não estão a trabalhar, os meus amigos não fazem cá nada. Ou se não estão a descontar, de alguma forma, se calhar até estão a trabalhar por baixo da mesa e tudo mais, e as únicas pessoas que saem beneficiadas disso mesmo são os empresários. Basicamente é isso, porque dá-lhes bastante jeito. Evidentemente que numa circunstância criada também pelo Estado português, e dá-lhes bastante jeito de pagar por baixo da mesa, porque em vez de 1.500 a um, pagam 500 a 3 e ficam basicamente com mais mão de obra e com pessoas escravizadas a ganhar meia dúzia de trocos à hora. E, portanto, isto é importante dizer. Os últimos dados mensais da Segurança Social indicam um registro de 843 mil pessoas estrangeiras registadas na Segurança Social. O que me leva a perguntar porque é que as outras 800 mil não estão registadas na Segurança Social. Enfim, mas vamos olhar porque os dados não terminam aqui. O peso relativo das contribuições pagas por estrangeiros para a Segurança Social foi 17,8% do total das contribuições em março de 2026, atingindo os 354 milhões em março de 2026. É este o montante com que contribuem, mas olhando para o que recebem, estamos a falar de 73 milhões de euros, ou seja, 11,5% no total de prestações pagas em março de 2026. Questão importante. Nós não podemos olhar para as contribuições de estrangeiros como um todo, porque as contribuições de estrangeiros não são iguais em todas as nacionalidades e em todos os tipos de imigrantes. Dou um exemplo, mais uma vez, uma tabela que já mencionei à exaustão neste canal, uma tabela produzida por António Costa que já mostrei as mais variadas vezes, mostrava uma distinção entre quão positivos ou negativos estão os descontos de uma determinada pessoa por nacionalidade. Portanto, tabela produzida pelo governo de António Costa. Na altura, basicamente havia aqui uma distinção entre os imigrantes europeus que estavam muito positivos, em média 2 ou 3 mil euros positivos, portanto é algo bastante positivo, e acho que estávamos a falar de, eu não sei se de anual, se mensal, não sei, confesso que não sei, mas estavam positivos em média nos países europeus, portanto
a Irlanda, os imigrantes desses países, portanto, espanhóis, etc, etc, até americanos também. Mas depois víamos pessoas do Sudeste Asiático, víamos pessoas do continente africano e até pessoas da América Latina e chegávamos à conclusão que estavam negativos em média. E, portanto, quando se fala da questão das contribuições, primeiro temos que perceber que misturá-las todas no mesmo saco e dizer imigrantes contribuem X não são os imigrantes. Há alguns que estão bastante positivos e que estão a cobrir o quão negativos estão outros. Esse é o primeiro ponto. Mas em segundo lugar, é importante olhar para isto porque esta forma de comparação entre fazem X de descontos, recebem X de subsídios, é uma comparação demagógica, porque ignora genericamente uma boa parte dos custos que estas pessoas trazem em Portugal. Relembro, por exemplo, que a imigração triplicou ou quadruplicou até ao fim do executivo de António Costa. Essa imigração que triplicou ou quadruplicou não foram apenas, apesar de que são maioritariamente, homens à idade militar que vieram apanhar fruta. Traziam filhos, por exemplo, que colocavam nas escolas portuguesas. Relembro que os filhos de estrangeiros nas escolas portuguesas também triplicaram, ou seja, criaram necessidades de professores. No caso do Serviço Nacional de Saúde, criaram necessidade de mais enfermeiros, de mais médicos, de mais infraestruturas, trazem pressão nas infraestruturas públicas, trazem pressão no mercado da habitação. Nem vou falar dos custos identitários, porque esses não podem ser medidos em dinheiro ou em contribuições, não é assim que se mede a questão da continuidade histórica do povo português, mas somando todo um conjunto de variáveis que são ignoradas nestas comparações demagógicas, nós percebemos que estas pessoas são um fardo para o país que as acolhe. E, portanto, quando estivermos disponíveis para juntar várias variáveis e não andarmos só a dizer, bom, os custos são estes, subsídios, e aquilo que eles contribuem é isto, e, portanto, juntamos todos no mesmo saco e fingimos que enganamos as pessoas, quando, na verdade, deste lado não se comem gelados com a testa, por muito que isso custe aos mídias tradicionais. Olhando para os dados anuais, aqueles eram os mensais, mas olhando para os dados anuais, 1,1 milhões de pessoas de nacionalidade estrangeira contribuíram para a Segurança Social em 2025, resultando num total de 4,1 milhões de euros pagos do universo total de contribuintes de 20,1% em estrangeiros. Se estivermos a falar do que recebem, estamos a falar de 324 mil pessoas, 12,64% do total dos contribuintes, que recebem prestações sociais, o que se traduz num total de 822 milhões de euros em apoios pagos pela Segurança Social. Parte interessante, e é aqui que a porca torce mesmo o rabo. Olhando para os dados anuais, têm 1,1 milhões de pessoas, ou seja, basicamente, a partir do momento, segundo percebi, e salvo melhor interpretação destes dados, corrijam-me nos comentários se eu estiver enganado, e eu vou deixar o link da notícia para poderem consultar, assim que Notícias deixou prints dos dados e tudo, mas segundo percebi, quando vocês olham para os dados anuais, 1,1 milhões de pessoas com nacionalidade estrangeira contribuíram para a Segurança Social, o que significa que a partir do momento que vocês fazem uma contribuição, no ano inteiro, vocês entram nesta contabilidade. Daí a diferença entre a contabilidade dos estrangeiros que contribuíram mensalmente nos últimos meses, que é o número anterior e que já lá vamos, e a anual. Ou seja, há pessoas que contribuíram uma, duas vezes e que já não estão a contribuir, que se foram embora. Por alguma razão. Não importa a razão. Não sei se estão a receber subsídios, se foram embora, etc. Mas quando vocês olham para os últimos dados mensais da Segurança Social, como eu já mencionei, estamos a falar de 843 mil pessoas estrangeiras que neste momento contribuíram. Ou seja, metade da imigração em Portugal. Metade não é da imigração, é metade do número de estrangeiros em Portugal. Essa é que é a verdade. Ou seja, o que é que os outros 800 mil andam a fazer? Porque, como vimos, aqueles 1,1, e mesmo partindo do pressuposto que os dados frequentes estáveis eram 1,1 milhão de pessoas, o que é que 500 mil pessoas estão a fazer em Portugal sem pagar um chaveiro de segurança social? Não é? É porque no ano passado já havia 1,6 milhões de pessoas, milhões de estrangeiros em Portugal. Não estávamos a falar de menos pessoas, ou seja, havia 1,1 milhões de estrangeiros a contribuir pelo menos uma vez no ano passado para a Segurança Social, o que significa que houve 500 mil pessoas que não deram um cêntimo para a Segurança Social no ano passado. E, portanto,
Para princípio de conversa, eu não estou a falar de questões ideológicas ou políticas, o que quer que seja, para princípio de conversa, 500 mil pessoas deveriam ser enviadas de volta para o seu país. Mas, se formos mais realistas, os últimos meses mostram que 843 mil pessoas são as que estão a contribuir de forma estável para a segurança social. Sabe o que é que vocês deviam fazer, pelo menos para princípio de conversa, a metade da imigração em Portugal? Devolvê-los a casa. Esta é que é a verdade. Porque não são contribuintes estáveis e não estão a contribuir de forma consistente, como são os dados mensais, daí a diferença entre os mensais e os anuais. Uma coisa é vocês contribuírem uma vez no ano, outra coisa é vocês contribuírem, enfim, várias vezes ao longo do ano e estarem de forma consistente. Portanto, para princípio de conversa, nada ideológico, 50% da imigração, segundo estes dados, deveria voltar a casa. Mas, enfim, há pessoas que insistem em fingir que estes dados não devem ser levados em consideração. Eu citei o Polígrafo, um órgão inclusive já financiado, não sei se pela Comissão Europeia, se quer que foi, ou já havia inclusive fact-checkers financiados por George Soros e outras figuras, e, portanto estou perfeitamente à vontade. Deixa a notícia na descrição e fica esta pergunta para debate. Na melhor das hipóteses, temos 1,1 milhões de pessoas a descontar frequentemente. O que é que fazem as outras 500 mil em Portugal? Este é o princípio de conversa. Depois até poderíamos ver caso a caso para perceber o que é que fazem as outras 300 mil adicionalmente. E aí talvez tivéssemos um princípio de conversa. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos entretanto muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.